Então, retornando para mais um vídeo, né, dando continuidade ao vídeo anterior, quando se fala de dimensionar um contactor, tá, é necessário entender o dimensionamento do circuito também. Então, por isso que eu falo, retornando lá no assunto do predial do começo, quando a gente está em sala de aula, que a gente começa a apresentar potência elétrica, tensão elétrica, corrente elétrica, que é a parte fundamental que o eletricista tem que ter. Um exemplo que eu fiz no outro vídeo, né, você sabe que 5.500 watts dividido por 127 dá 43,30. Agora você já acabou de entender que o cabo 10mm suporta 43,30 ampere. Agora você entende que também para achar o disjuntor é calculado. Então você faz a fórmula vezes 1,25, chega o denominador do disjuntor. E aí eu fiz o mesmo valor, tá, de potência do aparelho para uma tensão maior, né, 220. Você já viu que agora a tensão maior passa a corrente consumir menos, já vai para 25 amperes. Fazendo a fórmula vezes 1,25, eu cheguei ao denominador que eu posso usar o cabo, tá, de 4mm, eu posso usar o cabo de 4mm, e já aqui automaticamente já está me dizendo que o meu disjuntor é 30 amperes. Então, assim, querendo deixar claro que não é nada feito por cabeçada. É muito perigoso quando nós, seres humanos, aprendemos por imitação, lógico. E aí, no dia a dia, a gente vai aplicar o conhecimento que a gente aprende junto com outro eletricista, mas não paramos, às vezes, para dar atenção da linha de estudo, e aí é onde começa a ter alguns acidentes. Por quê? São diversos fatores. Então eu vou explicar como dimensionar um contactor, mas eu preciso que você entenda que tudo é calculado, entendeu? O circuito é calculado. Para saber qual a bitola de cabo utilizar, o disjuntor também é calculado. Então não adianta, tá, eu seguir a linha. O meu amigo que fez o circuito lá usou o cabo tal, disjuntor tal. Não é assim que funciona. Então eu coloquei o mesmo valor de uma potência, em tensão diferente, você já viu que mudou tudo. Um exemplo claro, vamos imaginar aqui agora, né, nesse percentual aqui, vou fazer um outro exemplo, tá? Vou apagar esse exemplo e vou fazer um outro. Vamos lá. Então, essa explicação, esse exemplo agora aqui, ó, 4.400 watts, tá? Estamos fazendo os exemplos para você poder entender, que eu vou chegar lá no dimensionamento do contactor. Primeiro, eu quero que vocês entendam essa parte aqui. 4.400. Se eu dividir 4.400 por 127, tá? Esse valor aqui, ó, 127, vai chegar no denominador de 34,64 ampere, que vai ser a corrente, né? Agora, quando eu jogo aqui a fórmula vezes 1,25, dá 43,30. Então, dentro dessa fórmula, quando dá 34, automaticamente agora, se eu olhar, eu já vejo que o cabo é um cabo de 6mm. Porque o cabo de 6mm suporta 36 amperes. A corrente deu 34,64. Agora eu faço a fórmula aqui, ó, vezes 1,25, 43,30. Então eu acabei de saber que o meu condutor vai ser um condutor de 6mm, um disjuntor de 40. Então, assim, não é uma coisa feita de qualquer maneira. Tem que ser calculado, tem que ser dimensionado, né? E aí, o mesmo valor, tá? Agora eu jogo para 220, aqui, ó, 220, tá? Vai para 20 amperes. Olha como a corrente cai, né? Quanto a tensão maior, menor é o meu consumo. Então eu tenho que ter esse cuidado, por quê? Porque se eu não consigo dimensionar um condutor e um disjuntor,
eu posso fazer o cliente comprar um cabo caro, fazer ele gastar na matéria-prima, às vezes sem necessidade. Talvez eu estou achando que está sendo seguro o circuito que eu estou fazendo para o cliente, sem antes calcular. Então não vai resolver. O que vai resolver? Eu tenho que calcular. E para calcular eu tenho que entender o que é a potência elétrica, eu tenho que entender o que é tensão elétrica e eu tenho que entender o que é corrente elétrica. Agora, quando eu faço a fórmula, deu 20 A, que é a corrente, vezes 1,25, que é a forma para achar o disjuntor, sempre vai ser vezes 1,25 para achar o disjuntor, vezes 1,25. O meu disjuntor ficou um disjuntor de 25 A. Então eu vou colocar um cabo de 2,5, vai entrar um cabo de 2,5 que suporta 21 A e o meu disjuntor de 25. Então olha a importância do cálculo. Então não a pergunta ficou bem clara, né? Eu entendi. Então quando me fizeram a pergunta, como que eu faço para dimensionar um disjuntor, um contactor? E como que eu posso dimensionar o meu contactor? Então eu estou passando essa base primeiro para a gente chegar a esse denominador. Aquilo que eu falei ontem. Que eu falei no outro vídeo, né? Colocando para vocês que cada chave ela tem a sua especificação, então ela tem a sua amperagem, e cada disjuntor ele tem. Então eu vou ler aqui só para vocês entenderem, tá? Vou ler aqui, tá? Ó, curvas características dos disjuntores padrões, tá? Os disjuntores de curva B devem atuar instantaneamente para a corrente de curto-circuito entre 3 e 5 vezes a corrente nominal. São indicados para a carga predominante resistiva. Então, entender que o disjuntor ele tem a característica. Tem pessoas que me perguntam assim, ué, aonde que está escrito isso no disjuntor? Aqui, ó, bem aqui, logo na frente aqui na alavanquinha, você vai ver a característica dele. Se é curva B, se é curva C, se é curva D. Então, curva B, ele é para carga resistiva, meu amigo. O que é carga resistiva? Fornos elétricos, chuveiros elétricos, aquecedores elétricos. Então, você vai utilizar um disjuntor de curva B. Agora, os disjuntores de curva C, tá, atuam instantaneamente entre 5 e 10 vezes a corrente nominal e são indicados para cargas indutiva de média, corrente de partida. O que é corrente de partida? Né? Indutiva de média, corrente de partida. O que é? Motores elétricos, né? Máquina de lavar, geladeiras, ar-condicionados, né? Então, olha que interessante. Quando eu vou instalar um motor, eu não posso colocar um disjuntor de curva B. Eu tenho que colocar um disjuntor de curva C, né? Isso é só para vocês agora começar a entender que tudo tem a sua característica. Mas a gente, quando vai comprar na loja, o cliente, o vendedor não sabe passar essa informação para o cliente, né? Ou talvez também o cliente não sabe o que está comprando. Ele está, eu quero um disjuntor de 15, eu quero um disjuntor de 20, eu quero um disjuntor de 40. Mas ele não sabe aonde vai ser empregado, em qual tipo de circuito você criou. É o que? Um circuito resistivo? É um circuito indutivo? Né? Então isso é importante a gente agora eu estou falando aqui para vocês poderem entender. Eu vou chegar lá. Os disjuntores de curva D, olha, temos o disjuntor de curva D. Deve responder imediatamente para a corrente entre 10 e 20 vezes a corrente nominal e são indicados para a carga indutiva com grande corrente de partida. Aí já estou falando de grandes motores de indução de partidas compensadoras, né? Eu já estou falando de máquinas de grande porte. Então é só para que nós possamos agora entender. Então eu tenho um disjuntor de curva B, C e D.
Então eu tenho que entender as características da necessidade aonde eu vou empregar esse disjuntor. Um exemplo claro, disjuntor ele tem entrada e saída, tá? Eu vou fazer um exemplo aqui no quadro para orientar vocês. Então, o disjuntor, tá? Ele tem a parte de linha e carga, né? Além de ter a característica, eu tenho que saber a linha de entrada do disjuntor e linha de saída, tá? Então eu percebo que muita gente que está na estrada às vezes acaba montando errado. Olha, se você olhar aqui, ele já tem uma descrição aqui, ó, identificando aqui, ó, tá? E está dizendo aqui a curvatura dele, ó, um disjuntor de curva C10, né? Se eu tenho dúvida, a parte que eu faço força aqui, ó, para ligar é linha. A parte que ele desliga é a carga. Então isso aqui é muito importante. Se eu estou montando um quadro, se a força está vindo ou de baixo, né, o que acontece? Às vezes a pessoa está fazendo, o circuito está vindo de baixo para cima. O que o cara faz? Joga a linha aqui, ó. Tá errado. Ele sai aqui porque ele quer facilidade. Aí sai aqui para alimentar os outros lá. Tá errado. Se vem de baixo para cima ou de cima para baixo, não importa. Se você estudou, tá dentro do contexto, o engenheiro estudou para elaborar um equipamento para proteger o circuito. E por que eu na ponta que vou fazer o serviço vou fazer de qualquer maneira? Não posso. Então, o que eu tenho que entender? Que a linha é a rede que vem lá do meu medidor. Carga é o equipamento, carga é a casa que está recebendo. Então, olha, bem claro, está chegando aqui, ó, a R, a S, a T. Eu coloquei aqui tipo um sistema trifásico. Se está vindo de baixo para cima, não importa, meu irmão, tem que ir para a parte da linha. Carga é aqui, ó. Então, a carga entrou a linha, vai sair a carga aqui, eu vou alimentar os outros circuitos aqui, ó. Tá vendo? Vai sair aqui para os outros circuitos lá. Aí eu vou colocar um pente de barramento, aonde eu percebo que muitos eletricistas fazem, né? Coloca ele aqui embaixo. Embaixo da carga. Se eu coloco aqui um pente e saio aqui com o circuito aqui para cima assim, ó, tá errado. O que eu tenho que fazer aqui? Aqui em mediante eu tenho que colocar o barramento, entendeu? Ó, eu vou voltar aqui a explicação. Então esse barramento aqui, ele já tem a sequência da R, da S, da T. Então agora eu jogo para cá, essa entrada vem para cá, para cima. Aqui vai sair a carga para cada equipamento. E eu devo ter cuidado, porque quando eu coloco o pente, se sobrar, não tem outro circuito, né, muitas das vezes a gente não corta. Imagina, mas se tiver um outro circuito, eu já tenho aqui o pente na espera. Olha, eu aconselho, né, isolar. Tem um isolamento, você compra o isolante, capa, ou então você corta. Se caso você não vai ver que vai ter utilidade, corta. Porque acaba, às vezes, as pessoas sofrendo algum acidente, né? Mas a forma correta é essa aqui, ó. Então o pente vai ficar em cima dos disjuntores e embaixo vai sair o circuito, tá, entendeu? Então tem uma montagem que as pessoas fazem no inverso, tá? Coloca a linha entrando aqui e joga o pente aqui na carga e alimenta os outros disjuntores aqui. Ficou errado, tá? Por quê? Porque o disjuntor ele tem entrada e saída. Então linha é a alimentação, carga é o aparelho que está recebendo. Pessoal, curte o vídeo, não deixa de curtir. Vou fazer um outro vídeo, dar continuidade, que o tema é extensivo, tá bom? Um grande abraço aí e até o próximo vídeo. Não deixa de curtir aí e dar um like aí, tá bom?